Olá a todos vocês, sejam sempre bem-vindos ao Medium Talks. Você sabe a categoria que você é diante da espiritualidade? E você já tem essa noção, provavelmente até esse conceito maravilhoso, de que a espiritualidade é um guarda-chuva muito maior, que sim, a religiosidade também está embaixo dele, mas ele abrange todos os seres humanos, independente da crença e da religião. Quando nós pensamos desse jeito, nós abrimos um leque que só a física quântica hoje poderia explicar, que é o leque das infinitas possibilidades. O mundo está aberto para nós. Se o mundo está aberto para nós, a pergunta é: onde está a porta? E se eu entro nessa porta, tem janelas para eu abrir? Como que eu posso modular minha vida e entender que eu sou muito mais do que só espiritualista, do que só humano, do que só trabalhadora, do que só mulher, só homem? Sou muito mais que ser humano. Eu acredito que quando o ser humano entender que ele é universal, ele também vai entender que todo mundo é, e assim nós nos fazemos juntos, nos fazemos irmãos ou parte de uma mesma irmandade que busca a verdade. O tempo inteiro esse elo que o ser humano em algum ponto perdeu, esse elo perdido que nós estamos buscando, ele passa por abrirmos os nossos olhos, o nosso coração para outras possibilidades. Nossa convidada de hoje, é uma honra tê-la aqui pela sua história, pela sua vivência e pelo que ela pode ensinar para a gente. Taróloga, terapeuta holística, reikiana, radiestesista e universalista. Seja muito bem-vindo, Leda D'Ambrosio. Eu que sou honrada de estar aqui com uma pessoa brilhante, simpática e linda que é você. Agradeço e estou à disposição para suas perguntas, esclarecimentos. Estou aqui muito alegre, muito feliz, estou à disposição. Obrigada, Leda, obrigada. Gente, esta é um podcast, uma entrevista gravada, mas totalmente inédita. Nos acompanha até o final e eu, como sempre, quando é gravado, eu estou no chat também respondendo as perguntas e a gente avisa a Leda o dia também, porque ela também vai estar ali, ó. Manda pergunta que a gente responde com o maior prazer. Mas o convite agora é sobre o chamado. O chamado em São Lourenço, Minas Gerais. São somente 200 ingressos, mas vai ser algo tão especial, porque além de ser uma cidade turística, além de estarmos sendo recebidos pela nossa linda Andréa Calzone, pelo Marcelo, que é o tutor do chamado, nós temos Marluz Paiva, Henrique Toni, eu, Suzy Maria, Tia Gui, que trabalha com música de uma forma fenomenal, e tantos outros que são convidados a palestrar nesse dia maravilhoso de sábado, 16 de agosto. A gente se encontra em São Lourenço, Minas Gerais. Estão ali todos os detalhes para você entrar em contato com a gente. Agora sim, o que mais me empolga que são as perguntas para os nossos convidados. O que faz você ser uma universalista? Bem, Suzy, eu penso que as pessoas, como você acabou de falar no começo, não é? Da abertura desse podcast, que as pessoas, elas em algum momento elas se perderam e elas acham que elas esquecem que nós somos todos ligados de alguma maneira, e se somos todos ligados aqui no país que a gente está, em outros países, você não pode se julgar uma pessoa absolutamente independente, a única, você ficar olhando só ao seu redor, você ficar olhando só o seu umbigo, não. Você tem que ter um olhar abrangente. No nosso olhar, realmente, se você abaixar os olhos e levantar, você vai ver que você enxerga assim. Então, 360 graus. Então, isso não é só nesses olhos, isso tem que ser a mente. E a mente, seguramente, não só é o dobro disso. Então, a nossa mente, ela abrange tudo, nós é que não prestamos atenção. Então, no meu caminhar, eu comecei a estudar as coisinhas pequenas, e esse leque foi abrindo, e quanto mais eu estudava, e quanto mais eu pesquisava, mais eu sabia que tinha que pesquisar, e eu nunca brequei essa minha vontade de conhecimento, de saber dos outros,
E eu sou assim, acho que eu nasci assim, tudo me interessa, tudo é para mim, tudo é meu, e se é meu é do próximo. Então eu acho que é um comportamento meu, eu não saberia dizer quando nem como. É como se fosse uma flor, ela foi abrindo, 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 abrindo e não tem fim. Se é meu, é do próximo. Que frase mais profunda. Como a gente faz para aceitar o próximo como o próximo? Aceitar. Na verdade, a pergunta é diferente. Como faz para aceitar todos os próximos como próximos? É como eu falei para você, talvez essa visão, visão que você tem quando você trabalha com outras pessoas, no meu caso, a minha profissão foi sempre, antes de ser taróloga, eu já era, né, paralelamente, mas eu também trabalhava com outras pessoas, trabalhava com vendas, então eu sempre lidei com muita gente. Então o próximo, para mim, foi sempre um exercício, e eu aprendi a lidar com o próximo e respeitar o próximo, e saber que como eu disse para você, né? Tudo que vai e volta, tudo que essa coisa de você pensar o meu, aqui, é muito pequeno, é pouco. Então, se você pensar que você faz uma coisa e que isso pode ajudar você, a sua família, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, o seu estado, o seu país, isso não é uma maravilha? Isso então, transforma o mundo. Isso eu sempre pensei assim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu bem demais. Eu vou fugir um pouco do assunto, porque eu quero saber tudo sobre a taróloga também. Fique à vontade. Você foi professora. Sim, professora de crianças pequenas, isso que eu ia perguntar. Pouquíssimo tempo. Ah, tá bom, não, então eu ia perguntar assim, mas mesmo pouquíssimo tempo, eu creio que essa resposta vai ajudar todos nós. Como cuidar do filho dos outros? Como a gente transforma o mundo pela educação? É a única possibilidade. É a única possibilidade. É a única possibilidade. A educação, a instrução, a cultura é a única. Agora, como eu acabei de falar, é que o outro, se o outro é pequeno, se o outro é médio, se o outro é criança, se o outro é velho, se o outro é adulto, se o outro é um consulente, se o outro é um vizinho, isso para mim é como se eu me enxergasse naquela pessoinha, e aí fica mais fácil. Como se eu me enxergasse naquela criatura. E o dia que a pessoa me fala, o que a senhora acha, o que a senhora faria? É só mudar de lugar. Você se olhando naqueles olhos e se espelhando naquela criatura, fica muito mais fácil. Essa é uma outra resposta muito bonita. Eu me pôr no lugar, não importa o tamanho ou quem é, eu me ponho no lugar para entender o que ele está sentindo. O que ele quer, é a única possibilidade. Porque se você olhar do seu ponto de vista, o seu ponto de vista é completamente diferente do dele, a sua instrução, da onde você veio, o que você, de repente você é um estrangeiro. Como é que você... Então você não pode analisar, você tem que mudar, tentar entrar naquele ser para ver... E tentar entrar dentro dele e entender o máximo que ele quer, para você poder responder o que ele te perguntou. E ajudá-lo ou não. E de repente você não consegue, mas pelo menos você está dentro dele, você viveu aquilo e pelo menos você respeitou aquele ser. E ajudar ou não. Essa é um outro ponto de partida para a gente pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas nos procuram. Tem um centro espírita há muito tempo lá em Santa Catarina. Sim. E mais de 40 anos. E muitos vão nos procurar e falam assim, eu quero ajudar, eu quero estar à disposição, eu quero curar, eu quero, mas 2, 3 semanas depois não aparece mais. Não aparece mais, é muito difícil. Justamente porque não está se colocando de que ela naquele momento está bem. É o momento dela ajudar aquele que vem que não está bem. Eu não preciso salvar ele, não. Mas se eu escutar ou se eu entender ele, já ajuda. De bom tamanho. Uau. Que maravilha de pensar Porque assim. Como você tem, né, o centro, você sabe que as pessoas procuram uma ajuda sempre, sendo um tarô, sendo um centro, sendo um médico, o que for, porque elas não estão bem. Então, às vezes, as pessoas não estão bem e só o fato dela fazer esse movimento de procura e o fato dela verbalizar, colocar para fora aquilo que não está bem, ela vai confiar numa pessoa que está atendendo, só isso já é um processo de cura para ela mesma. Ela está
colocando para fora, falando aquilo. Talvez ela até ouça aquilo que ela fala e melhor. Então esse já é um processo que começa quando ela sai de casa, quando ela procura e quando ela fala. Às vezes você não vai poder fazer nada, mas só por fato de ouvi-la, você já está ajudando muito, muito. As pessoas precisam muito ser ouvidas, muito. Como eu escuto mesmo, tanto de médiuns que procuram, quanto médiuns que já trabalham na casa há muito tempo, quanto do público. E eles falam muito isso. Eu não escuto nada, não vejo nada, não sou nada. Então como é que eu posso ajudar? Escutando. Ouvindo, né? Ouvindo. Dando atenção à situação da pessoa. Exatamente, dando uma atenção especial, que é o que as pessoas não têm hoje em dia. Elas não são ouvidas, as pessoas estão sempre com pressa. Se você quer contar alguma coisa, a pessoa fala, não, resume isso para mim, por favor. Isso. E ninguém te ouve. E quando você vai num lugar para ser atendida ou por um tarô, ou por um médium, ou o psicólogo, ele vai te ouvir e só aquilo já é a cura. Eu tenho certeza. Oh, uau, que resposta linda. E como nasce a taróloga dentro da letra? Exatamente. Esse meu dom de ouvir e de mexer com as cartas era uma coisa de pequenininha e eu não sabia. Minha família é católica, apostólica romana, e os adultos jogando carta, mas aquelas cartas tipo pôquer, buraco, essas coisas, e os baralhos velhos eles davam para as crianças brincarem. E eu pegava, eu fui a prima mais velha da família, não é a criança mais velha, eu pegava o baralho e a minha mãe contava, porque eu não me lembro, de que eu ficava num cantinho falando e jogando as cartas. E eles perguntavam, o que você está fazendo? Eu estou jogando com meus amiguinhos. Então, nessa época, já tinha amiguinhos, já tinha... eu via coisas, eu falava com as pessoas e foi indo. E isso sempre me encantou. Até que, em 1969... eu posso contar esse detalhe? Pode, nossa, estou interessadíssima, não estava nem respirando. Em 1969, uma tia do meu ex-marido, que era belga, recebeu um container com os móveis que eram da família, a família que morava na Bélgica. E eram móveis Louis XV, eram móveis originais, e ela me chamou para ver antiguidades, pelo menos para ver, porque eu sempre gostei muito de arte e móveis antigos. E ela disse, essa escrivaninha, uma escrivaninha lindíssima, Luiz, machetada, maravilhosa, era da minha avó. E eu vou abrir para você ver como ela é linda, cheia de gavetas, cheia de ouro, cheia de madeira machetada. E ela falou, e aqui tem uma gavetinha que era mágica. E apertou um botão, pim, a gavetinha pulou. Na hora que a gavetinha pulou, ela disse, estava tudo vazio, menos aquela gavetinha. Nossa, tem uma coisa, um lenço. Ela desembrulhou o lenço e tinha este tarô dentro. Esse tarô que está todo velhinho, todo poluidinho, todo puidinho. Ela disse, nossa, isso era da minha avó. Minha avó, ela jogava cartas. Sabe? E o que eu faço com isso? Eu peguei isso, aquilo foi um encanto. Eu olhei assim, fiquei encantada. Ah, você quer para você? Eu falei, quero. E aí continuamos, toma café, come bolo e o tarô foi para a bolsa. Ele ficou guardado uns 5 anos. Aí eu olhava para ele e um dia eu resolvi ver o que ele era, a origem, fui na biblioteca e comecei a estudar. Então aí ele me achou, um tarô que veio da Bélgica, não sei da onde, da avó, da tia do meu ex-marido. Foi aí essa história. Quantos anos tem esse? Quantos séculos? Deve ter uns 200 anos. E ele até que está bem conservado, o material é bom, ele deve ter nascido na França. Tem umas cartas que estão comidinha, mas ele deve ter sido muito imaginando bonito. Quanta energia e história tem. Mas ele é bem... Não dá nem coragem de pôr a mão, nem dá. Não, mas nenhum problema, nenhum problema, né? Então, essa é a história. Aí eu comecei a estudar seriamente, sozinha. Eu sou autodidata no baralho cigano e no tarô também. Uau, isso é fenomenal. Você já teve contato com a cigana que você foi? Sim. Sim. Esse baralho deve ter passado na sua mão, ele só estava esperando as suas mãos se formarem de novo. Que eu saiba, ela se chama Carmen. Carmen. Eu a vi no espelho uma vez só. Uhum. Ela tem cabelos cacheados, olhos verdes, e uma vez, um ano novo, que eu estava tomando um champanhe antes de ir para
família comemorar, eu fui e falei, deixa eu olhar no espelho. Quando eu fiz assim, ela estava lá. eu olhei, opa, eu não tenho esse cabelo. Eu juro que eu me assustei. Aí aí eu voltei. Ela só fez assim. Aí ela falou, eu sou Carmen. Então, foi indo. Ela se chama só Carmen, é só ser isso. E ela é meia loira. Só isso, como se isso fosse só. Leda, isso é muito, assim, eu ouço essas instruções, profundo. né? Você sabe que a gente ouve mentalmente, é por aí. Isso. Quando lê carta, necessariamente não é o que está na carta. A carta só é a porta de entrada? As duas coisas. Eu conheço as cartas profundamente. Aham. Mas às vezes eu falo que a carta fala, que a pessoa pergunta, né? Não, isso aqui eu não uso, eu uso o outro, eu uso o tarô. Esse aqui só fica do lado. Eu falo que eu estou vendo na simbologia toda, mas às vezes vai além. Eu percebo que que eu tenho que falar com muito cuidado, porque é instrução que não está ali, mas a gente fala. E também ela vem acompanhada de 2 rapazes, Igor e Ramon. Então são 3. São 3, 2 ciganos e a cigana. E a Carmen. Isso. Que coisa mais linda. Hoje, dado todos os seus anos, há décadas de atendimento e experiência, qual é o maior problema hoje do ser humano? O que mais está faltando nele que ele se sente tão desamparado? O ser humano se afastou da verdade. Se afastou do simples, se afastou do real e da vida como ela é. Então todos querem ter uma vida diferente, querem ter uma vida que alguém falou, que alguém postou, e uma vida que ele viu na internet e que não é ele. Então ele está artificial demais. Ele não se encontra, ele não sabe nem quem ele é. Ele talvez o cabelo não é dele, os olhos não são dele, a roupa não é aquela que ele quer. Então ele está perdido, o ser humano está perdido. E muito artificial, muito só. Como eu disse no começo, a maior tristeza é que ninguém te ouve de verdade. E você não pode ser quem é. Tem isso, claro, tem isso também. Além dessa artificialidade, ela tem um entorno que não se importa com ela. Exatamente, não se importa. E ainda ela tem que agradar todo esse entorno profissionalmente, familiarmente. E se você for, às vezes, quem você é, você não agrada, você não consegue ficar no emprego. Então, o mundo vem transformando as pessoas. Quem consegue, às vezes, né, quando sai do trabalho, ou pelo menos um pouquinho na sua família ser quem realmente é, e ser ouvido, essa pessoa é feliz. As pessoas estão sozinhas, sem ser ouvidas, a grande maioria fora do peso. Isso. Por ansiedade e ansiedade. Esse é o problema atual. Gente, eu vou arriscar pedir, porque se a resposta for não, vocês me conhecem, sabe que eu fico muito em paz. Se eu fosse pedir para tirar 3 cartas voltadas para o nosso público que vai estar nos assistindo, qual conselho eles teriam para resolver esse vazio existencial? Vamos ver, né? Vamos ver? Que eu veja? Quero, porque eu quero que te conheçam. Conhecer a Leda D'Ambrosio é maravilhoso, mas também que te conheçam como a taróloga, como a profissional, a terapeuta isso, você está falando do público. Do público que vai ver isso. Que vai ver a gente. Muito bem. Que é algo que... Vamos ver o que sobre essa questão, né? Isso, para ajudar as pessoas a se encontrar sobre esse vazio. Sair dessa ansiedade. A ansiedade, ela até não é negativa. Ela sem controle é negativa. Exatamente. É como controlar, como estar no comando de si mesmo. Exatamente. Estou fascinada. Não tenho uma ferramenta como o tarô, mas acho de uma energia incrível, porque a gente sabe que essa energia, o nosso propósito, Vou falar o que você falou antes. O tarô te achou, né? A carta te encontra. É verdade. Ela não é. Você acha que você está escolhendo, não. Ela está falando, eu tô aqui. Exatamente. Isso é assim. Bom, aqui que saiu. Nós tivemos nossa primeira arcano, a montanha. Então, a dificuldade é enorme nesse ponto que nós estamos. Porém,
Se você tem uma montanha na frente e você sabe que você tem que subir, então você tem que ter armas para subir essa montanha. Então você não vai subir de chinelo, vai? Você vai pôr um tênis, vai pegar uma varinha, vai pegar um copo, uma garrafinha de água, vai se instruir. Qual é a dificuldade? Lá tá frio, tá calor, vai pôr um casaco, aí você vai subir a montanha. E para fazer isso vai dar um pouco de trabalho. Você vai ter que pesquisar, procurar, igual uma raposa, que é uma caçadora individual, ela não caça em bandos, ela é sozinha, ela é abandonada pelo macho, depois que cruza, e ela tem que cuidar dela, se alimentar e depois cuidar da prole. Então ela é uma guerreira, ela não desiste nunca, e ela é muito sutil, ela faz as coisas sem ser notada. Então o ser humano também vai fazer isso para subir essa montanha. E um outro artefato que apareceu aqui, o chicote e a vassourinha. E nesse trabalho todo de caça, de luta para sair de onde está, do seu propósito, da sua tristeza, encontrar o seu propósito, ele pega a vassourinha, tira aquilo que não serve, com o chicote ele se coloca. É uma luta. Se o ser humano usar essas 3 cartas, ele sobe essa montanha, chega lá, finca sua bandeira de vitória. Mas é uma luta, é um trabalho, é um desgaste, é um estudo. Mas todo mundo pode conseguir, pode. Pode ter razão. Se eu estou olhando a montanha e eu desanimo só de pensar em subir ela, eu já perdi. Já perdeu. Mas se eu me preparar, eu vou subir ela. É lógico. Mesmo com as dificuldades. Mesmo com as dificuldades. Mesmo se você for um montanhista, se você tiver preparo, se você não tiver, você sobe de joelhos. É como um deserto. O deserto não é um estágio final. O deserto é uma passagem. Se tiver uma montanha de areia no deserto, talvez você não consiga subir de pé. Você tem que subir de 4. Mas você sobe. Eu tenho muito tempo atrás, enquanto executiva, eu aprendi uma lição sobre a raposa, quando você tirou, nossa, trouxe a memória, uma memória maravilhosa, porque um antigo chefe me falou assim, disse assim, Suzy, você é muito jovem. Eu entrei na empresa, tinha 16 anos, e fiquei a minha vida toda lá. Ele falou, você é muito jovem ainda, observa as raposas velhas. Elas sabem, naquele lago, na época do inverno, quando já cristalizou o gelo, elas sabem onde pisar. Porque elas sabem que vão afundar e vão morrer se pisar errado. Então, não seja afoita, observa quem já passou. Observa quem já passou. Isso mesmo. Repete a prudência e o cuidado. E aí sim, aprendendo a prudência e o cuidado, aí toma a decisão do teu caminho. Exatamente. E essa é a nossa raposa que saiu aqui. Adorei. Você tem também uma grande passagem na Fraternidade Branca. É verdade. Ensina para nós um pouquinho. Isso, ensina para nós um pouquinho. O que é a Fraternidade Branca e como a Fraternidade Branca nos auxilia no universalismo. Bem, então até hoje eu frequento um local que é chamado, um local universalista. Então lá se fala principalmente da força maior do nosso Deus, que na fraternidade lá nós chamamos de Ial. Ial. H-Y-A-L. E depois seguimos os ensinamentos de Sananda, de Jesus o Cristo, e depois os outros mestres todos, que não são só 7, são muitos mestres. E que as pessoas conhecem. E nós estudamos o que, por exemplo, Saint Germain deixou, dos livros dele, deixou gravado, deixou uma pessoa psicografou, e existem livros, e nós estudamos todos os ensinamentos de Eumória, de Saint Germain, de Hilarion, todos esses estudos. E a Fraternidade Branca é o caminho, é onde talvez aos seres da humanidade vão chegar um dia. Esses mestres ascensionados, eles já estão lá, mas eles não nos abandonaram. Através dos ensinamentos que eles passaram para pessoas da Terra, nós continuamos esse caminho, e esse caminho nos orienta de uma maneira muito grande, não só lendo e estudando. Existe dentro do lugar que eu frequento os apelos, e isso são... Você sabe aquele livro de apelos? Você conhece? Não conheço, nunca tinha escutado. Tô falando, gente, tô só aprendendo aqui. Não, o Saint Germain ele deixou, e o Hilarion também,
E Moria também deixou livro de apelos. E esses apelos, eles têm uma frequência que, se você fala de determinadas palavras, de determinada velocidade, você alcança uma frequência. E essa frequência modifica o ambiente, modifica a frequência que nós vivemos, porque tudo não é energia. Então, a voz modifica a frequência, tanto que quando existe, por exemplo, um som muito agudo ou um som muito alto, pode quebrar até uma matéria, não pode? Pode, quebra um cristal, um vidro. Isso. Então, esses ensinamentos nos levam a livros, nos levam a saber o que os mestres pensaram, pensam, e nós seguimos esse caminho para a nossa evolução, que, aliás, é individual, a evolução de cada um. E esses apelos são livros que existem aí, ditados pelos que eu falei, e que a gente faz esses apelos como se fosse um mantra. E ali a gente tem, repetindo, você vai conseguir modificar a frequência do momento, a frequência do que você quer, a frequência de uma sala, a frequência de um estádio, a frequência de um país. O nome do livro é o Livro dos Apelos? Olha, gente, eu sou louca pro livro. Esse eu não conheci, nunca tinha escutado. Tem vários. Que eu compro e recebo o livro. Que lindo. Dos apelos de Saint Germain, de Hilarion, de todos os mestres ascensionados que a gente conhece, eles têm apelos através de uma gráfica carioca, mas são livros que foram editados em 1957. Uau! E agora vamos aproveitar, já estamos falando do livro, e o livro do tarô para as crianças. Que a gente conversou muito antes. Interessante. Você tem a capa dele aqui para nós, né? Eu trouxe a capa para você ver. Deixa eu pôr aqui. Daqui, acho que é melhor ver, para não brilhar. É uma coisa, como eu sou muito fã do tarô, eu acho que o tarô Waite que eu trabalho, né, ele orienta muitas pessoas. Às vezes uma resposta que você não saiba. E eu acho que se uma criança começa a brincar com isso, começa a recortar a cartinha e começa a brincar, ela tem a chance de entrar num mundo de respostas e de facilitações muito antes que qualquer outra pessoa. Tem razão. Enquanto ela parece brincar, ela já vai. O inconsciente dela está sendo trabalhado. Exatamente. E ela já vai pensando, ela já vai conhecendo um mundo de perguntas e respostas, de coisas que a levam para outras perguntas e outras respostas, que a levam a soluções que ela demoraria talvez muito tempo se não conhecesse esse caminho. Esse livro foi canalizado? Não, esse livro foi estudado. Estudado. Olha, eu não posso dizer, eu só sei que ele veio na nossa memória familiar. Aliás, a ideia do livro não foi minha, foi da minha filha. Ela também é uma pessoa que está no caminho da luz, né, da evolução, então ela teve essa ideia. E aí eu desenvolvi com ela e o meu genro, e a gente depois pretende lançar o tarô físico. Por enquanto ele está como sendo um brinquedo para a criança recortar, brincar, e a gente pretende fazer. É lúdico, mas um lúdico. É isso mesmo. Diferenciado. Tarô para crianças, acha na Amazon. Na Amazon. E a Leda D'Ambrosio, a autora. E como a gente encontra as redes sociais, como contratar a taróloga e a pelo meu nome mesmo, pelo meu nome Leda D'Ambrosio. Eu uso meu nome de batismo total, é esse, Leda D'Ambrosio e só. Encontra Leda D'Ambrosio underline o que eu mais frequento, o que eu mais consigo acompanhar é o Instagram. É mais fácil para as pessoas também para se comunicar. Tem um pouquinho no Face, mas é o que eu consigo, TikTok, mas o que eu mais consigo, e pouquinho também, muito pouco no YouTube. Mas o Instagram é o melhor caminho. E no Instagram, na bio, tem o meu contato, e é fácil também. Meu nome está lá, e eu costumo atender as pessoas, principalmente online, porque eu tenho clientes fora do Brasil e fora de São Paulo. Isso porque você trabalhando com essa empresa Shine, Mercado Místico, eu conheço, e na Paulista, que é um centro de São Paulo, eu conheci muitas pessoas que vêm de outros estados, que vêm de outros países, estão ali por acaso e entram para conhecer esse evento. E dali sai a minha clientela.
É ali no Mercado Místico, Isso, na no Paulista. Horse, na Paulista, né? Que ali no usa, Clube Horse, né? Que usa o Clube Homes. E Homes. Todo mês, vocês estão lá, não estão? Não, eu passo seguido, quase todo mês. Quase todo mês, quase né? todo mês. Em seguida eu passo lá, quando tem eu entro. Eu acho fantástica a proposta. Realmente é muito interessante. A proposta é um mundo que abre a sua mente para coisas novas, não só para tarô, tem muitas outras coisas. Como o trabalho que você faz também, trabalhos, essas pessoas que vão estar com você e já estiveram nos seus eventos, também todas passaram por lá. É, né? O Marluz, o Alê. A Cíntia Camerim. A Cris Menberg está sempre lá, nossa Cris, benzedeira. Isso mesmo. Ah, tem uma turma. A Bruxarina, a Karina da Bruxarina, foi uma das que me levou para lá. Falou assim, não, você tem que conhecer. Isso, logo que eu cheguei em São Paulo, ela disse, é encantador. E é mesmo, é diferenciado. E bem localizado, porque ele na Paulista, no final de semana, fica muito fácil de chegar, né? Fica muito fácil de chegar. Pertinho de metrô, metrô. É perto do metrô Brigadeiro. Isso. E aproveitando também toda essa sua vivência, como a pessoa pode também buscar através do tarô e da taróloga quando é questão de saúde, que precisa de algo a mais, além a medicina é importantíssima, gente, mas Sim. quando precisa mais do que a medicina, Exatamente. também consegue ajudar? Consegue, porque eu sempre digo para as pessoas fazem a seguinte pergunta: eu quero saber da minha saúde. Aí eu pergunto para a pessoa, você cuida da sua saúde? Cuido. Então você faz exames normais, assim, exame de sangue, coisinhas para saber, né? Sim, mas eu já tive. É lógico que se a pessoa tem um problema, o primeiro lugar que a gente fala saúde é com quem? Com a medicina. Isso. Mas existem casos em que a pessoa vai consultar a medicina e a medicina, às vezes, não consegue. Como um caso muito recente de uma pessoa que tinha uma dor de cabeça muito forte. Era uma pessoa que tinha um plano de saúde excelente, a dor de cabeça começou com 11 anos dessa pessoa e ela estava com 32 e essa dor, ela vem e vai, e ela tinha usado até fora do Brasil, saber o que ela tinha, não é? Qual era o problema. Então ela falou, eu vou perguntar, falei, bom, nesse caso o tarô pode te ajudar, porque você já fez tudo que a medicina podia. E o tarô descobriu que o caso não era uma coisa física, era uma questão que estava pendente nas encarnações passadas. E aí o tarô não vai resolver, o tarô indicou, você tem que procurar um tratamento, um tratamento holístico, que vá abranger as encarnações passadas. Porque a gente pensa em apometria, Isso. E pensa em constelação. Os dois eu acho fascinante. Foi o que a pessoa foi fazer. E a pessoa disse, depois deu um retorno, depois de alguns meses, que realmente a apometria, que é um tratamento onde os apômetras vão nos campos das pessoas lá atrás, em diversas encarnações, que foi resolvido que ela não tinha mais dor de cabeça. Mas a gente tem sempre que lembrar que quando se fala em saúde, a gente fala em primeiro lugar com a medicina. E depois vem fazer o complemento que a medicina não alcança. Exatamente, pode ser ajudado muito. Posso te pedir qual é o seu Sananda? Qual é o seu conceito do mestre Sananda? Como você o vê? Como você se comunica com ele? Eu penso que Sananda, você não precisa se comunicar com ele, você não precisa pensar nele, querer se comunicar com ele. Você é ele e ele é você o tempo todo. Então, se você tem alguma dúvida, é só fechar um pouquinho os olhos, você já vê aquele semblante que você criou, que talvez não seja o real, mas você sente aquela força que está dentro de você e ele não está fora, ele está dentro. Então, não precisa nem falar, você fecha os olhos e ele é você, você é ele. Para mim é assim. Outra resposta de uma profundidade... além de ser profunda, de uma grande profundidade, é muito diferente do que o que todo mundo fala. Porque a gente costuma pôr ele numa terceira pessoa, né? É o Jesus, o Sananda. Na realidade, como energia, ele está entre os mestres ascensionados, mas nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós somos somos aquele começo da sua entrevista, nós somos todos unidos
Estamos todos juntos. E se ele é nosso irmão, ele é uma fração dele está com a gente. Não está fora. Nós somos a mesma coisa, não é? Com a devida proporção, mas ele está dentro da gente. A gente não precisa olhar para ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu preciso reconhecer ele. Exatamente. Ele está dentro. Para mim está dentro, não está fora. Vocês respondiam a sua pergunta. Respondeu demais, tô amando, tô amando tudo isso. Dentro da Fraternidade Branca, eu vou perguntar porque eu não conheço mesmo. Eu trabalhei, gente, eu sou da Fraternidade Branca, a gente chama até a Fraternidade Arco-Íris, lá de Justino, de Sim. mais de 40 anos atrás, mas a gente tinha uma vertente de estar à disposição para caridade, para apoio às pessoas. Então, era menos estudo sobre os mestres ascensionados e mais prática, muito mais prática. O que era dos centros espíritas mais antigos, né? A gente ia lá trabalhar. Não tinha, eu acho, até hoje, voltando atrás, a gente quase não tinha nem acesso a livro, a informação, não tinha internet. Era intuição e boa disposição e estar a serviço de. Isso. Hoje eu não vou dizer que é mais fácil, mas é melhor. Hoje você tem rede social, você tem Google para perguntar. Você tem muito mais retaguarda, não é? Isso. E se você não sabe de alguma coisa, e talvez você sabia intuitivamente, você tem o esclarecimento através dos estudos, através da internet, você sabe muito mais coisas. Ficou mais fácil, como você falou. É mais fácil ajudar. Então, que pena que muita gente não faz isso, não é? Porque ajudando, você se ajuda em primeiro lugar. Você é o ajudado em primeiro lugar. E aí você sai dessa ansiedade, dessa tristeza, desse abandono, dessa solidão que esse mundo hoje anda. Mas as coisas estão aí para você encontrar, para você se encontrar e para você viver melhor. É uma questão de busca, não é? E você já falou isso, eu vou reforçar. E ela é individual. Faz a tua caminhada. Exatamente. E se puder, claro, caminha com mais gente, mas sempre fazer a tua antes. Sim, quanto mais gente, mais você vai saber, mais exemplos você vai ter, mais fácil, mas você tem que ir atrás, você tem que levantar e ir atrás de procurar, é isso. Show, e aí eu ia perguntar da Fraternidade Branca, hoje é um centro aberto? Como é que funciona para o público a Fraternidade? Ou é um local para eu ser participante e aluna? Como é que é? As duas coisas, esse centro que eu participo, ele se chama Centro... Grupo Transcendental Dr. Goldenberg. E lá as pessoas são, em primeiro lugar, as pessoas são atendidas para cuidar da saúde, primeira coisa, né? É um centro que trabalha com médicos, né? Quando há o atendimento, são médicos que atendem. E existem várias escolas que ensinam o beabá dentro da espiritualidade. Tem o Kardec, como é universalista, tem o holístico, tem o natural, tem a Fraternidade Branca, tem um pouco dos outros conhecimentos que as pessoas que não são usados ali, mas a gente tem que saber. Eu, por exemplo, faço uma escola que se chama Escola de Mestria. E nessa escola só se busca livros e estudos da Fraternidade Branca. E depois tem outra escola que se chama Grupo Evolutivo de Quinta Dimensão, onde a gente vai procurar tudo que é novo, tudo que vem dos extraterrestres, o que eles falaram, principalmente, por exemplo, o seu programa, a sua palestra, o que você fala, olha que interessante, a gente estuda o que você falou, o que você acha, é assim, a gente abre um leque imenso. E nossa, isso é fascinante também, ela permite essa abertura para esses seres multidimensionais. Exatamente. Ela sempre foi assim? Porque eu vou perguntar, porque hoje quando a gente olha os principais centros espíritas, eles nem reconhecem que tem esses seres. Esse sempre foi assim. Sempre foi. Eu estou lá há pouco tempo, acho que 6 anos, mas esse centro tem 50. Então, a pessoa que começou esse centro, que se chama Cida, Dona Cida, hoje ela completou esse mês 80 anos, o mês passado, ela é uma pessoa completamente diferenciada. Ela ela trazia essas informações que ela recebia dos contatos que ela tem com espíritos, e ela não sabia, ela só escrevia e depois ela ia procurar para saber o que era. Então é um centro que sempre foi assim muito aberto, mas teve a dificuldade de se colocar
quando se fala em extraterrestre, quando se fala em mestres ascensionados, dentro da linha kardecista também, que abrange tudo isso, foi uma dificuldade. E continua sendo, porque sempre tem coisa nova, né? Primeiro é essa ideia de que a gente, você falou muito bem antes da verdade, né? Nós somos os buscadores desse elo da verdade, mas ela não está completa, ela não está desvelada para nós. Nunca. A gente completa não, né? tem sempre que, por exemplo, numa aula, às vezes nós temos médiums que recebem orientação de um comandante de nave, que por acaso é um comandante da frota de Ashtasheran, e a pessoa fala, hein? Como? Quem? Quem está falando aqui? Fala lá o nome. Então, a gente aceita, registra, ouve o que ele fala, aí tem todo um registro disso, e vamos ver o que esse irmão está falando, que veio de uma nave não sei de onde. Então, é um campo aberto mesmo. E a gente recebe várias informações. Aí eu ia perguntar isso, tem alguma para você dividir com a gente que nos ajude? Das informações e do que eles passam, que ajuda a gente nesse momento agora? Eles quando vêm falar, eles percebem, a preocupação deles é a Terra como um todo, a Terra que está se degradando um pouquinho, mas existe segundo o que eles falam, todo um planejamento universal. E tudo que está acontecendo, às vezes, escapa um pouquinho desse planejamento, mas existe uma hierarquia imensa de todos esses seres que não vão nos abandonar, que eles estão muito próximos com suas naves, do jeito que eles podem chegar perto de nós, e para que essa terra não se extingua. Isso é fantástico. E eles falam que se agora não está muito bom em determinado lugar, se nós fizermos orações, e se nós pensarmos na água, pensarmos na plantação, eles dão instruções técnicas para que nós possamos não deixar essa terra se extinguir. E eles são guardiões dessa terra. Aí ia fazer essa pergunta, quem são eles? Eles são guardiões. São guardiões, tanto o da Fraternidade Branca, como os extraterrestres, que a gente sabe que eles estão por aí o tempo todo, que viu nave não sei aonde, que viu não sei o que não sei aonde. Então eles estão cuidando sim, eles dizem que não vão deixar essa terra se extinguir. E se nós pudermos ajudar, cada vez mais eles estão cada vez mais próximos e eles vão estar cada vez mais visíveis para o ser humano em geral. E acho que vai chegar o dia que a gente vai conversar com eles, eu espero. Assim, né? Isso, de uma forma mais tranquila. De uma forma mais, sim. Mais, como é que é, mais palpável. Mas eles não podem fazer o nosso trabalho, é isso? Não. Não podem. Não, como ninguém pode, como eu não posso fazer o seu, eu não posso mudar de lugar com a Suzy. A Suzy tem uma caminhada, eu posso ajudar, eu posso ser uma irmã de caminhada, ficar junto de você, ajudar, ficar do seu lado, como você tem vários colaboradores. Mas o seu caminho é seu caminho, individual. Você pode ter um monte de colaboradores. É isso que eles são para nós, colaboradores. E eles não podem, eles nos dizem, olha, não vai por esse caminho, não beba água com flúor, não sei o quê. Não coma tanto isso, coma mais aquilo, olhe para isso, respire assim, faça assado. Mas o seu caminho é seu caminho. A gente pode ter orientações, mas ninguém vai ficar no seu lugar e fazer o seu trajeto. Porque o ser humano tem essa tendência a ficar esperando o Salvador vir de novo, né? Não. Tomar as decisões que nós temos que tomar. Nós temos que tomar nossas decisões, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que... Por isso que um lugar onde você frequenta, que é universalista, que aceita muitas coisas que você não conhece, vamos supor que amanhã chega lá um irmão com uma ideia nova sobre a água, que ele põe lá um preparado e a água fica pura nova. Por que não vamos ouvir esse irmão para melhorar a água de todo o planeta? Por que não vamos ouvir? Qualquer informação nova para nós é válida, para melhorar a vida. Essa é a nossa busca maior. Melhorar o nosso procedimento, melhorar o do irmão, colaborar e ir expandindo e melhorando cada vez mais. A gente tropeça e cai, mas levanta e continua. Me lembrou Cíntia Camerim, um dia eu perguntei para ela, Cíntia, estou com medo dessa situação. Ela falou, vai com medo.
Exatamente. Mas vai com medo, ué. Você vai esperar o medo passar? Vai esperar com no medo. medo, vai com medo mesmo. E era sobre esses assuntos de arcangelina, arcanjo, né? Como intensificar esses contatos. Eu falei assim, eu tenho medo que não seja a hora. Ela falou assim, vai com medo. Se não for, eles avisam. Se não for, eles te freiam. Sim, e depois se você está aberta a receber... a receber essas informações, você também está aberta a saber que existem seres cuja finalidade é nos ajudar nas dificuldades. Como você falou, eles não vão nos pegar pelo braço, mas eles podem nos ajudar com a frequência deles, que nós não sigamos um caminho tortuoso, sigamos por esse, com a frequência eles nos ajudam sim. É mesmo. Muitas vezes. E como a gente faz para saber se é o bem que está se comunicando? O coração. Não é? Essa coisa que a gente sente aqui. Quando nós conversando agora, parece que eu te conheço há muito tempo. Parece, talvez sim, né? Em outras encarnações. Mas assim, quando o coração fala, o coração sempre tem razão. O coração fala e você vai por ali, é por ali. Ele não tem outro sentimento. É o coração que fala, não é a mente. Você pode ter o conhecimento do mundo, mas quando alguém te fala, você quer fazer isso, não, dá uma coisa aqui, se você ouvir o seu coração, você não erra. Agora, mas eu tenho que ir, porque eu preciso agradar fulano, porque eu preciso, pronto. Aí racionalizou, não. Às vezes é bem difícil você dizer um não, ou dizer um sim, porque você está seguindo o seu coração, né? O coração tem neurônio, né? Já descobriram, então? Ele pensa. Ele pensa, eu ia falar isso. Ele pensa. Ele toma as decisões dele. Sim. Até porque na mente eu posso pensar, eu vou fazer isso, mas se é muito ruim para mim, não dá aquela dor no coração, que choque, né? E às vezes até taquicardia, parece que o coração parou. Então, ele fala, a gente que não ouve. Eu acho que por isso que infarta tanta gente. Porque fala, a pessoa não ouve, aí ele fala, cansei, vou embora. Isso, você vai falar, olha, uma boa ideia aqui, gente, para acabar com os infartos e os problemas das cardiopatias. Fica frio, ouça o seu coração. Isso, deixa ele agir um pouco melhor, né? Ouça profundamente o coração. É interessante, a gente tem que ser um pouquinho humilde, né? E saber que você tem as respostas também dentro de você. Às vezes você pensa que não. E interessante que o tarô fala através do seu coração, porque quando uma pessoa vem falar com você, não é uma coisa separada, ela vai deixar a energia dela ficar pairando naquele local e o tarô vai funcionar através da energia dela. Então, eu sempre digo, a pessoa fala, mas como é que isso funciona? Eu falei, o tarô é você mesmo, é como se você conversasse com você no presente e no futuro, porque o passado você já sabe, mas às vezes ele até fala coisas do passado. É a energia que você joga em cima daquele momento, você confia, você relaxa, então o tarô entra na sua energia e ele fala, é você conversando com você, não tem mistério. Posso fazer uma pergunta particular de alguém? Eu tenho certeza absoluta que o doador de ideias, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ele vai fazer essa pergunta. E olha, gente, eu estou arriscando, porque eu sei que é gravado, mas ele vai fazer essa pergunta. O doador de... Doador de ideias é a forma como ele se apresenta, o doador de ideias. Sim. Eu posso perguntar para o tarô uma resposta para ele sobre o caminho dele de escritor? É? Tá bom. Vamos perguntar? Vamos perguntar para ele, de presente para ele? Só que agora, como é a sua pergunta, você que vai colocar o dedinho nas cartas, né? Entendi. Quantas eu tiro para ele? 3. Esta aqui, olha só, doador de ideias. Uma pessoa que se dispõe a ter este nome é porque está na hora dele parar de ter ideia e doar de verdade elas. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta com tanto carinho para ele. Exatamente. Doador de ideias, veja, aqui tem os lírios de Cristo. Aqui tem o buquê da felicidade, da alegria. E aqui tem a estrutura física forte, a casa, a grande fortaleza. Então é uma resposta simples até. Então é uma bênção divina, é um caminho divino. É um caminho feliz que vai dar certo e a estrutura tem que ser forte. Essa é a resposta. Deu para responder? Maravilhoso. Até eu que não entendo de tarô, quando tirou essa eu pensei, nossa, que cartas lindas. Que dá um arrepio. Tenho amigos que são tarólogos também, às vezes a gente faz uma pergunta, eles tiram o rato,
A cobra. A cobra. Não, o enforcado dá um medão, às vezes até a resposta é boa, mas dá medo, tá né? aqui, Tá ali, tá guardado. Mas o rato, você tem razão, o rato ia já, mas você vê que, né? É isso que Foram lindas, por isso eu que eu não entendo, olhei e falei, nossa senhora, só essa... Você não tem como dizer que elas são más, elas não são, elas são ótimas, elas são uma resposta positiva, uma resposta e uma resposta que tem, assim, abençoado pelo divino, né? Uma coisa natural e que vai se tornar uma fortaleza. Fantástico. Concreto. Como funciona o pêndulo? Eu tô vendo seu pêndulo ali também. Tá, então. O pêndulo, esse é uma peça especial, do que é feito esse pêndulo? Esse aqui é um pêndulo egípcio, ele é muito antigo. Por isso que ele chama tanta atenção. Muitos anos, muito. Então, ele é um pêndulo dos mais, vamos dizer, a madeira dele é uma madeira boa, uma madeira especial. Ele tem dentro uma pecinha de chumbo que deixa ele ficar mais exato. Ele é um dos mais fáceis de trabalhar, porque o pêndulo vem daquela origem da radiestesia, que não é achismo, que é ciência, que hoje em dia é feita com laser, mas no tempo da varinha, lembra do tempo da forquilha que encontrava água? O pessoal acha água. Então, ele começou assim, aí depois inventaram o pêndulo, dual road e o aura meter, são todos descendentes da varinha. E ele funciona com a energia que está rolando aqui, com energia forte, com a energia dele, e ele é como se fosse uma varinha. Se eu não tivesse o pêndulo, eu teria a varinha, aquela forquilha. Ia funcionar do mesmo jeito. Isso, ele ia dar a resposta ele ia dar do mesmo resposta. jeito. No mínimo, para ser mais simples, ele sempre responde sim e não. Mas ele também responde que não quer falar, ele responde que não está bem instruído, ele responde uma porção de coisas. Ah, certo, porque também não adianta só fazer uma pergunta evasiva, subjetiva. Não, tem que ser objetiva. E para trabalhar com ele, precisa também nome, sobrenome, data de nascimento. Você coloca num papelzinho, por exemplo, essa aqui é ali sua mesa, essa é de radiestesia? É uma mesa de radiestesia, não é bem uma mesa, é um gráfico, né? A mesa tem bastante outros elementos. Esse aqui é um gráfico, você coloca o nome da pessoa aqui com a data de nascimento, põe o seu dedo, né, que você que é o radiestesista, e você, como por exemplo, sobre esta pergunta, vamos ver o que o pêndulo responde? Vamos, então pessoal aqui já está tudo o que você perguntou, né? Então ninguém vai inferir mais nada. Ali, Então, vamos ver o que o pêndulo fala. Vamos ver o que ele fala. Que trabalho pode ficar para fora. Que trabalho energético. A gente sente a energia dele, dá uma paz. É muito, muito interessante. Vamos ver o que o seu pêndulo fala. Por enquanto ele está pensando, normal, bom. Ele busca na energia, na sintonia, a resposta. Normal, bom, espiritual, para o futuro, para os próximos meses. Um enorme sim. Uau! Que ele vira para a direita. A direita é sim, para a esquerda é não. Se fosse não, ele estaria fazendo o contrário. Ele vira ao contrário. Uhum. E não adianta dizer a senhora que está movendo. Não, né? Estão movendo. Não, porque daí a gente escolheria, e tem que fazer um movimento, frear ele, fazer um movimento contrário, é muito difícil. Não, você pode... Com essa sincronia? Você pode fazer o contrário, mas você vê que ele foi sozinho. Isso. Não mexe. Não, digo, poder pode, mas se você vai movimentar a mão, tem todo mundo, você tem que manipular. Ele não vai responder a mesma coisa, Olha aí. Não vai responder outra. Uhum. É fantástico, o pêndulo é muito bom. Olha aí. Então, você tem que ter o seu pêndulo, você tem que achar o lugarzinho onde você põe a mão, isso é um protocolo, se descobre e depois ele trabalha para você. Esse instrumento, de preferência, a gente não tem que deixar ninguém tocar. Eu imaginei, eu estava curiosa para pegar, mas não deve. Mas tem outros. Isso, esse aí. Esse não, mas tem outros de cristal. E pode ser de cristal. Se você não tem um pêndulo, você pode pegar até um anel. E no momento de muita parafuso, alguma coisa, e pendura numa linha. E no momento de muita necessidade, você se concentra, pede ajuda e ele vai funcionar.
Ele vai dizer, ele vai responder. Para brincar não, mas ele vai responder. Para brincar, até porque para brincar, a Mas energia tem não gente- brinca, o que está vindo ali nunca vai ser bom. Exatamente. Quem dera a Luz tivesse tempo para brincar. Eu vou aproveitar agora, falar em brincar, mas é muito sério isso. Quero dar um presente para os nossos amigos da Paranormal.plus, a rádio que toca a sua alma. Aí, Edu, me inspirei agora a falar na rádio e eu vou pedir para a Leda, se ela lê sobre o futuro da rádio, que nós, os comunicadores da rádio, estamos tão felizes de estar com vocês nesse projeto. Dali eu estou com o Medium Talks nas terças, quintas e sábados, e com o Imariá nas segundas e quartas-feiras também, com todo o time de terapeutas do Imariá. Mas eu vou pedir aqui uma palavra para o futuro da rádio, seja algo que nós temos que melhorar ou algo que é assim, ó, segue que tá bom. Vamos ver o que a Leda diz para nossa rádio. A Paranormal.plus, a rádio do Edu Henschel e todo o time, da Paranormal mesmo, da Paranormal Experience. Eles têm uma rádio web maravilhosa. Eu sei. Ah, você sabe, então. Eu entendi. Tá bom. Pra então, rádio. Como você está perguntando, e é para você a resposta, você tem que apontar as cartas novamente. Eu não posso tirar. Não. É você. Vou apontar com o maior prazer. Essa. Uau! Yes, muito bem. Ser. Olha só, então apareceu o quê? Uma âncora. Então quer dizer que a âncora segura um transatlântico, não segura? Segura. Então a âncora segura tudo isso. Então vocês estão perfeitamente ancorados no vosso trabalho e firmes. Vocês não vão sair, não vão ser derrubados do vosso propósito, não é? E esse aqui é um cão fiel. Então, o propósito de vocês é uma coisa muito bonita, é uma questão de fidelidade, de ajuda, de sinceridade. E é uma coisa concreta, uma coisa registrada, que tem princípio, meio e fim. Então, é um negócio, é uma coisa que está gravada. É como se fosse um contrato, uma coisa séria. Então é uma coisa é um caminho extremamente positivo e está assim baseado na sinceridade, coleguismo e fidelidade. E vocês estão firmes, nem vão ser derrubados não, mas é ótimo. Que resposta linda. Não, de novo. E olha que agora é aleatório, eu pensei, agora pode ser que saia uma carta que não é tão positiva, que faz a gente pensar em como mudar, né? Podia não ser. Mas saíram 3, gente, eu escolhi as 6 melhor para vocês, hein? Meu amigo doador de ideias e pro Edu Henschel, a Lu e toda a equipe da Paranormal.plus e os comunicadores. Linda resposta, de verdade. É um trabalho muito bom, eu conheço o trabalho do que você está falando, é um trabalho forte, fortíssimo. Bonito. Que vai longe, não é? Ancorado na fidelidade, na verdade, no coleguismo. No coleguismo e na instrução. Isso é fantástico. Olha só, nossa, que resposta maravilhosa. Leda, uma delícia te escutar. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero deixar as câmeras para você, para dar um recado para a gente, um recado da Leda para a humanidade. Nossa, que responsável para a humanidade? Para a humanidade, daí a gente esparrama para tudo quanto é amiga essa resposta. O que eu sinto aqui nessa entrevista, além de me sentir muito bem, me sentir muito feliz, muito honrada com a sua presença, eu sinto muita sinceridade, um trabalho muito honesto, um trabalho como eu falei, né, de conhecimento para ajudar o próximo, e a palavra que eu deixo aqui é compaixão e amor com o seu próximo, com você mesmo, em primeiro lugar você, e que se você fizer isso, seja um buscador da luz, vai dar tudo certo. Seja um buscador da luz. Obrigado, Leda. Obrigado mesmo. Tô muito feliz com a energia, com a sua presença. Eu que agradeço. Agradeço demais. Que seus caminhos sejam longos, felizes, saudáveis, que você continue ajudando as pessoas. Namastê. Existindo nesse nosso mundo. Gratidão, gratidão. E a cada um de vocês, sempre meu obrigado muito profundo. Eu tenho tanta certeza nessas ferramentas, na possibilidade que existe hoje de ser ajudado através de pessoas que o trabalho é justamente entender essas energias e traduzir elas para nós. Uma coisa é você olhar uma carta e falar, sim, esse cachorro é fidelidade. A outra é entender toda a profundidade dela junto com as outras cartas, com o composto e com a sua energia. Essa foi a ideia de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês. Até sempre, meus amigos.